psicografia de Valdo Franco, de Joana de Anjos. São as doenças da existência humana. Perda de pessoas que acidentes com células dolorosas e outros acidentes. Certamente, porém, desgraça deixa revolucionar pelos seus efeitos, retiram vários bens que eles estão. Mas aqui os infortúnios que ocorrem nas nossas vidas, se bem não são só de saúde, que eles também podem trazer valiosos bens que nos felicitam, aprendizado novo. Então, já conectados nessa mensagem, que a gente possa então relaxar nosso corpo físico, deixando os nossos problemas, possamos nos conectar a Deus, nosso Pai, nesse momento. Senhor, aqui nós nos encontramos para mais uma noite de juntos. Possamos, Senhor, neste momento, conectados a Ti, receber do mundo espiritual tudo aquilo que viemos buscar. Paz, tranquilidade, alívio para as nossas aflições, tanto nós encarnados, quanto os desencarnados que aqui se encontram hoje. E te rogamos, Senhor, em especial, as boas vibrações, boas intuições para o nosso amigo Rodrigo, que está à frente do estudo de hoje. E assim, Senhor, colocando a direção desta reunião em tuas mãos, pedimos a tua permissão para iniciar mais uma reunião doutrinária em nossa casa. Que assim seja. Então, nosso estudo de hoje, o Rodrigo já colocou aqui, eficácia da prece, possibilidade de espera feliz. Eu esqueço sempre o nome da casa, Rodrigo. Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Paz, Amor e Caridade, lá de espera feliz. Então, o Rodrigo veio nos auxiliar, Sempre vem alguém aqui para ficar com nosso estudo. Rodrigo. Uma boa noite a todos. Jesus, nosso mestre, possa nos amparar e nos guiar sempre. É um prazer novamente nessa casa, atendendo um pedido da lei, diretor da casa. Podemos estudar um pouquinho mais o Evangelho do Cristo, que está nessa doutrina abençoada, trazendo tanto entendimento e tanta luz a todos os nossos corações. Agradecendo o médico de transporte hoje, Gustavo Deio, seu irmão, Gustavo, trabalhador da nossa casa, bispo da casa, palestrante, um amigo que a gente tem como jeito. Muito obrigado, irmão. Bem, nossa proposta de estudo dessa noite é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é pedir o interesse, o capítulo 27. E o item é a eficácia da prece. Como a gente pode ver no nome, existem preces que são eficazes e preces que são menos eficazes. Eu não acredito que haja preces que não são eficazes, De alguma forma, eu acredito que a divindade deve trabalhar algum tipo dessa energia, mas se a gente aprender como é que uma prece mais eficaz, a gente vai poder aprender a fazer o melhor possível, Na nossa vida cotidiana, a gente busca sempre o melhor, então nas nossas orações também é importante que a gente busque o melhor, para poder se conectar com essa energia de Deus. Então a gente começa a estudar.
capítulo 27, no item 5, diz: o que quer que sejam impedidos na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Isso está em Marcos também, com 11:24, também. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo item que estamos estudando. E a gente olha para frente desse versículo, né? A gente acha interessante e maravilhoso, porque tudo que você pede é concedido. Né? Segundo o que está aqui, tudo que você pede é concedido. Eu fiquei pensando na minha visão material de vida, de família, de entendimento. Isso aqui é um manual quando as coisas não é erradas. O que acontece quando um pai dá tudo que o filho pede? Né? Os pais que mimam os filhos, passam a mão na cabeça deles e dão tudo o que eles querem. Será que é isso que mata a Não. Mas serve para a gente de estudo, né? E poder ver funcionando. O que é realmente faz com que isso seja verdade, o que é que faz com que os nossos filhos sejam crentes, que obter isso não será concedido. Então, para que isso seja realmente concedido, você tem que acreditar. Querer, ter fé que realmente aquilo que você está pedindo vai acontecer. E mesmo que aquilo não seja concedido da forma que você quer, eu tenho certeza de que de alguma forma a sabedoria divina vai trazer para a gente o entendimento daquilo. Né? E você será concedido. Você tem que acreditar e depois tem o critério também. Que Deus, os filhos superiores de Deus vão conceder ou não aquilo que você está dizendo, realmente será concedido. Em Marcos 11:25, você quer que seja concedido, perdoa aquilo que é o seu caminho. Um versículo abaixo desse. Então, funcionando também a sua oração, há um entendimento do seu coração em relação àqueles que estão no seu caminho. Porque como é que você vai pedir de coração a Deus que perdoe as suas faltas se você não perdoa as faltas de ninguém? Como é que você vai pedir a Deus alimentos se você não ajuda ninguém a se alimentar? Como é que você vai pedir a Deus entendimento, paz, fé, harmonia no seu lar, se você não é um tipo de tormento para todas as pessoas que estão ao seu redor? Sempre uma batida. Então, o que é que você pede na prece? Isso vai responsabilizar. A gente vai para isso nos seus pedidos, mas o que você tem? Os filhos dizem, sem nenhuma dúvida, que Deus não pode levar assim, mas os jeitos de validade, que Deus quer todas as coisas. Bilhões de planetas ligados, ele sabe o que a gente quer, não é? O Evangelho, um item atrás, diz isso. Algumas pessoas questionam a eficácia da prece, porque já que Deus é criador de todas as coisas, nos criou, conhece sempre a parte, basta o CPF, identidade, conhece tudo, por que não vai dar se sabe tudo? Porque é parte do processo. Não é assim. Não seria meio bonecos, né? Deus vai dar toda a minha vida, não preciso fazer nada, então eu me torno um fantoche de mim mesmo. Como se eu não houvesse livre-arbítrio, se eu tivesse que agir nas coisas que eu quero para poder conseguir. Como se fosse energia toda que está na nossa volta, a gente tem que dar um pluguezinho só acessar essa energia. Né? Então, para aqueles que não acreditam para aqueles que acreditam que a gente não precisa orar, existem leis naturais imutáveis. Vamos pensar nas leis naturais imutáveis. Vamos olhar para os irmãos aqui. Os estados brasileiros aqui chovem. Só se chove um pouco anteriormente, aqueles irmãos que moram nesses estados, a oração com chuva deve ser realmente uma constante. Né? E essa oração tem uma coisa ainda, porque é justificar e tem sentimento, e tem pensamento. Porque você joga a semente no chão, joga a terra por cima e a chuva não vem, você fica, ó Senhor, estou morrendo de fome. Você quer uma oração mais justificada do que essa? Com mais sentimento do que esse? Mas muitas vezes, quase sempre essa chuva não vem. Por quê? Porque existem leis naturais e imutáveis. Muitas vezes nessas situações, nesses estados secos ou países, eles estão lá, os espíritos degradaram a natureza das
reencarnações, espíritos que fizeram da dependência material um desperdício, agiram com descaso nessas questões, vão nessas regiões secas para aprender a valor cada gota de água que cai na sua mesa, no seu copo, na sua horta, não é? Mas enfim, nossas orações podem realmente ajudar, mas isso não faz a gente robôs, né? Já pensou se nós queremos ficar no mundo à nossa volta, um jovem que está saindo para fazer prova do Enem atrasado, fala, já sei, vou parar o tempo, quando chegar em frente à prova, o ato vai entrar, solta o tempo de novo, aí faltando 15 minutos para fechar a porta do Enem, para a loja e sai correndo. Quando ele chega lá na porta da prova do Enem, solta a loja e conseguir. O que vai acontecer com ele? Vai ter a prova. Porque o nosso querer não pode ficar na lei. Muitas vezes nem as nossas orações, mas a gente pode modificar muita coisa. A gente não pode fazer isso, porque a gente não pode modificar muita coisa. E para modificar muita coisa, a gente tem que aprender. O aprendizado ajuda a mente a progredir, o espírito a crescer. E com o nosso crescimento, a gente um dia que a gente não pode, por isso sucesso. Um dia poderemos, mas lá na frente, né? Isso aí, irmãos, é um vídeo que nós tentamos, mas de toda forma ele funciona, né? Porque tem uma parte desse vídeo do meio para frente que ele é muito interessante. Então, como eu já decorei ele, vou botar passar, a gente vai falar sobre ele, tá bom? É do filme Todo Poderoso 2. O ator Morgan Freeman, esse escuro que vai aparecer aqui, esse é Deus. E a senhora é a esposa do rapaz que Deus disse para fazer uma arca, não sei quem já viu o filme. E ela está ali triste da vida, porque Deus pediu ao marido dela para fazer uma arca. Ele está lá tentando fazer uma arca em plena seca, no meio da cidade, todo mundo zombando dele. E ela ficou triste. E Deus vem. Deus fica ali. E ela diz para ele, mas ele diz, isso parece uma oportunidade. Ela diz, como é que você enxerga tudo isso, meu marido fazendo uma arca? Ele diz, isso parece uma oportunidade. Ela, como assim? Eu falo assim, quando você pede a Deus que una a família com amor, você quer que você tenha amor automaticamente? Ou Deus dá a oportunidade da família se unir? Quando você pede a Deus que você tenha saúde, as coisas boas que as pessoas têm normalmente na vida, Deus dá a saúde para você, dá a oportunidade que você tenha saúde, desenvolva saúde. E Ele vai escorrendo sobre isso e ela vai ficando de boca aberta. Porque muitas vezes a gente acha que as orações que a gente faz para Deus não são atendidas por causa disso. O que Deus dá para a gente é uma oportunidade. E a gente quer que as coisas façam assim. Resolveu, graças a Deus. Não é? Então, meus irmãos, vai chegar um momento que você vai pedir saúde, seu filho está 5 anos lá. Você pensando na vida, você ora com toda a fé do mundo, tem que orar mesmo pela saúde de filho. Aí vai chegar uma coleguinha dele no outro dia e vai falar assim, vamos brincar? Não vai não, você vai lá, vai cair, machucar, pode isso, pode isso, pode. Não pode nada, inclusive. Aí você não deixa ele brincar, como você orou a semana inteira, comigo tem a saúde, tem a paz, tem a harmonia. Como é que ele quer ser com saúde? Você não convive com pessoas. Você não leva o joelho no chão. É Deus dando oportunidade. Porque muitas vezes tem outra pessoa lá atrás, outra coisa, às vezes esquece. O Senhor uma coisa e por uma coisa amanhã, e por uma coisa depois, você não vê, você acaba esquecendo. Outra coisa que a gente já pediu a Deus e ficou para lá. Né? Mas chega um momento em que alguém vai ter a sua porta, você vai encontrar com alguém, vão precisar aquilo que o Senhor você não lembra mais. Você acha isso aqui, não sei não. Porque Deus usa pessoas. Usa pessoas. O carro está na oficina, eu precisei de um monte de coisa, ninguém Gustavo, dá para você bota lá, vamos embora aqui. Eu tive uma oportunidade que nem pediu. Gustavo tem a oportunidade de me trazer como amigo que é. E a gente vai dar oportunidades uns aos outros para poder crescer, para poder evoluir. O que Deus dá para a gente é oportunidade. Em cada momento da nossa vida, as portas estão escancaradas com oportunidades, mas a gente, com o seu olhar, nossas vezes, não planejar, não sei o que. Você vai rotulando os momentos da sua vida e nunca é. Porque os momentos mais difíceis são aqueles que mais fazem a gente crescer. Eu vim conversando com o Gustavo no
caminho de lá para cá, eu acabei de reler o livro Paulo Estevão. Depois de 10 anos, eu reli o livro Paulo Estevão, é incrível. Descobri verdadeiramente que Estevão é um gigante e Paulo também é um gigante. Porque um homem que não se deixa bater por nada. Não se deixava bater antes e nem depois da conversão se deixava bater. Um caráter, uma força gigantesca. E quando ele é apedrejado, saindo de uma cidade, cai todo machucado, quase desencarnando, todos levantam e Paulo, vamos fugir daqui, não, espera um pouquinho, vamos ver se os irmãos vão melhorar. Eu prego de novo, Paulo, vamos daqui, meu filho. Doido com a oportunidade. Tá nem aí se vai morrer, se vai desencarnar, não. Ele quer fazer o que ele veio fazer. Despertou na dor. Mas cheio de oportunidades em volta, ele não perdeu nenhuma. Né? Então, uma história muito interessante de Divaldo Pereira Franco, que ele conta numa das suas palestras, faz uma falta de Divaldo, né? Fico pensando comigo, Gustavo, que falta de Divaldo faz. A primeira palestra que eu vi na minha vida foi de Divaldo, eu olhei e falei, que é isso, meu Deus? 20 anos atrás, ele tomou, você pega um laço assim, não tinha como sair. Divaldo conta uma história que Divaldo fazia atendimento fraterno na casa espírita, na mansão do caminho. Mansão do caminho é uma casa espírita, um hospital, uma padaria, com uma lanchonete, com um restaurante, tudo assim. Aí você vem no soldado da casa espírita e acha, vai contra, né? Não vai entrar nesse detalhe. Então, gente, aquilo pela fila de gente para ele atender, de atendimento fraterno, e uma senhora andando, chegou perto dele, Divaldo, uma boa idosa pediu para eu vir aqui para falar com o senhor. Eu falei, o que foi, minha irmã? Olha, cortaram a minha luz. O senhor poderia me ajudar a apagar a minha luz? Divaldo pensava na carne, pensou na hora. Eu falei, gente, por que essa alma boa e caridosa não pagou essa conta para ela? Né? Aquele pensamento humano da gente, né? Se a alma boa e caridosa mandou ele lá, por que essa alma boa não pagou? Ah, mas ali o que aconteceu? O pensamento está ligado na hora, Joana veio na hora. O que está acontecendo, filho? Ele falou, minha irmã, olha só a situação. Essa senhora veio aqui dizendo que um irmão bom e caridoso mandou ela vir aqui para eu pagar a conta de luz dela. Por que essa alma boa e caridosa não pagou, né? Ele achou que estava arrebentando com Joana. Ô, meu irmão, não é o seguinte. Eu vou te contar a história dessa senhora. Essa senhora teve 5 crianças, 5 netos dela foi abandonada pelas mães. Ela lava e passa para fora. É uma senhora muito boa. Crianças espíritos muito bom também. Só que é muito despesa para roupa carregando. Toda hora que ela paga o negócio, solta a outra, está cortando a luz dela. Como é que ela vai passar as roupas para entregar para as pessoas se ela vive disso se ela está sem luz? Já começou daquela engasgada, né? Falou, aí outra coisa. Ela botou o joelho no chão e fez uma prece com tanto fervor, com tanto carinho, com tanto amor, que chegou a Nosso Senhor. Nosso Senhor pegou o livro dele e procurou no livro dele quem poderia ajudar ela. Achou seu nome. Achou seu nome no livro dele. Aí achou seu nome, pediu um trabalhador do Cristo, pediu um dos seus amigos trabalhadores que se materializasse e fosse até ela. Então esse bondoso e caridoso era um trabalhador do Cristo materializado. Que foi até ela e disse para ela vir aqui. E ela veio, meu filho. Agora, você quer que eu peça o Cristo tirar seu nome do livro dele? Eu mandei que não, o que a senhora precisa mesmo? Podia pagar a conta de vida. Não é? Olha bem. Aí eu falo para vocês o seguinte: o Cristo não poderia ter materializado R$200 na mesa dela lá? Ele não curou tanta gente, encostava na roupa dele, era curado. Fez um unguento de barro lá, passou no unguento do rapaz lá do céu, curou o olho do céu. Tanta coisa ele fez, não poderia, gente, botar R$200 na mesa dela em cima, não é nem sabia. Foi a forma, uma caridosa passou por aqui e deu esse dinheiro, né? Se ela sabe 200, sabe assim quanto era. Poderia. Mas o que ele fez? Olha as oportunidades que ele deu oportunidade para aquele mensageiro, amigo dele, de se materializar e até ela. Deu oportunidade a ela, diante dessa mensagem, buscar de volta. Deu a oportunidade de Divaldo ajudar ela. E a oportunidade de Joana vir e botar de volta na linha. Olha quantos espíritos o Cristo movimentou para ajudar aquela senhora. Oportunidade de lá, oportunidade de cá. Não é? Então, quando a gente fizer uma oração, você fica ligado. Porque vai bater alguém na sua porta. Alguma situação vai chegar até você para falar assim: olha, o que você pediu está aí. E às vezes você vai fazer uma oração, não vai aparecer nada, porque também Deus também diz não. Não é? Às vezes você pede uma coisa, tem
com outra coisa completamente contrária. Porque o seu mérito é melhor, o seu crescimento é aquilo. Não é? E a gente às vezes acha o contrário. Opa. Ação da prece, transmissão do pensamento no item 9. A prece é uma invocação, por ela um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Eu fiquei pensando, por que comunicação mental e não mental e sentimental, né? Por quê? Porque mental e sentimental é a mesma coisa. Quando vai a mente, vai o sentimento. Pensa numa pessoa que você ama de paixão, que você gosta. Gasta um tempo pensando nela. Não é diferente você pensar numa pessoa que você não tem afinidade, ou até mesmo detesta, porque já foi junto. Então, cuidado com aquilo que você pensa dos outros, viu? Cuidado, porque oração é pensamento é oração. Quando você deseja ou pensa algo de alguém, não vai lá, não, já está. Né? Então, muito cuidado, porque a comunicação mental leva o seu sentimento junto. Ah, mas se eu pensar de qualquer jeito? Vai de qualquer jeito. Se você fizer, vai, não tem nem nada positivo, nem nada negativo em relação a fulano, né? O que vai chegar lá é esse desdém. O que você manda é o que vai. Ela pode ter por objetivo a prece, pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. É pedir, louvar e agradecer, né, gente? As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos Espíritos encarregados da sua execução, da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons Espíritos são levadas a Deus. Você pode perguntar, se o Cristo, onde fica nisso aí? O Cristo é aquele livro. Execução das suas vontades. O Evangelho segundo o Espiritismo, Revista Espírita, Gênesis, falam disso. Quais são os Espíritos da escala, no topo dessa escala dos Espíritos puros? Os Cristos. Os Cristos são os responsáveis pela execução das vontades do Criador. Então, quando você ora a Deus, quem ouve é o Cristo. Né? Ele não disse, eu e o Pai somos um? É justo, né? Porque ele é o Criador da Terra, ele formou a Terra 4,5 milhões de anos atrás. Então, quando você ora para Deus, faz uma prece para Deus, o Cristo que ouve. Aquelas que são dirigidas aos bons Espíritos são levadas a Deus. Você ora para Bezerra de Menezes, você ora para Mandu, seja qual for a sua fé, essas orações vão ser encaminhadas para Deus e ele decide se esse benfeitor pode fazer com você o que ele quer. A questão é que sem Deus não fica. Né? De uma forma ou de outra, o Criador está sempre junto. Né? E a prece a prece modifica. A prece constantemente modifica o coração. Quem não lembra daquela história muito conhecida no meio espírita do cego Cecílio? O cego Cecílio é um cego que vivia em Pedro Leopoldo, andando lá, de cavalinho e tal. Um belo dia o cego foi ser guiado por um bêbado e caiu de cima do viaduto. Um bêbado que era um cego já viu que vai dar, né, gente? Então lá de cima, machucou, remou, ficou todo danado. Depois de medicado, o Chico ficou sabendo da história, alugou uma casinha e botou ele na casinha. Aí ficou lá deitado, ceguinho, e Chico trabalhava de dia e ficava com ele de noite, revezando. Mas precisava de alguém para ajudar. Chico botou no jornal um pedido, veio duas moças, chamadas moças de vida fácil, de fácil não tem nada, na prostituição, que falava antigamente. Duas moças vieram ajudar. Podemos ajudar, Chico? Sim, claro. E Chico se revezava com elas. O Chico ficava à noite e elas ficavam durante o dia. Só que na hora de trocar o turno que elas iam ficar, eles ajoelhavam, porque elas eram católicas, diziam que elas ajoelhavam e faziam uma prece. Pelo cego, por elas. Foi 60 dias até o ceguinho se reerguer. Nesses 60 dias o ceguinho se reergueu e elas também. Quando o Chico foi agradecer a elas o cuidado com eles, que Deus abençoasse elas, falou assim, Chico, a prece e esse trabalho mudou nossas vidas. Eu vou embora para o Belo Horizonte, uma virou enfermeira, outra foi trabalhar numa loja, mudaram as vidas em 60 dias, com oração e trabalho no bem. Se essas nossas irmãs, rodeadas por espíritos sedentos pelo sexo, obviamente devia haver, e conseguiram mudar suas vidas em 60 dias, em oração, trabalho do bem, qualquer um de nós consegue. Né? É só ter disciplina, perseverança, e todas as nossas mazelas vão sendo deixadas de lado. Né? No item 11, um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Olha, isso aí é muito mais comum do que a gente pensa. Né? Às vezes a pessoa tem uma vida assim, está naquela vida do mundo, prazerosamente, temporariamente, acha prazerosamente, depois essa vida cobra a conta. Né? Quem lembra de André Luiz no nosso lado?
A vida cobra a conta, começa a doer e fala só, não quero brincar disso mais não. Por aí, aqueles espíritos dizem, não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Então ele fez tudo para destruir o próprio corpo, competentemente conseguiu o objetivo dele, ele pede para ser curado. Eu acredito que se você faz uma oração bem feita, com amor, com carinho, com verdade, pode colocar uma enfermeira carinhosa para cuidar de você, um familiar que vai sair da casa dele, vai estar com você e vai te ajudar. A oração não se perde, mas obviamente os espíritos são bem enfáticos. Ele tem o direito de se lamentar se não obter a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Aí quando a gente levanta de manhã cedo, que é a hora de começar o dia, quando é que as nossas tentações batem na nossa porta? No dia a dia. A gente faz a oração de manhã cedo pedindo força no dia, na hora que nas nossas fraquezas conhecidas de nós baterem na nossa porta, a gente está forte. Por quê? É isso que está falando. Ore antes de qualquer momento da sua vida para se fortalecer, porque vai bater na sua porta aquilo que é a sua fraqueza. Na hora que bater, você tem que estar assim, Senhor, não vou cair nessa de novo. Você vai ter tempo para respirar, para entender a proposta, senão você cai automaticamente. Levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Quando você começa a ter tempo para respirar, força e sabedoria para entender o que está na sua frente, você fala, não quero cair nisso mais não, você já era. Eu posso até cair em outra coisa, mas nessa não cai mais não. É? E André Luiz é um grande exemplo disso para a gente, um grande cientista do início do século XX, fez tantas benesses para o mundo, né? Vai parar no umbral 8 anos. Está lá naquela dificuldade, aí faz prece, ora com todo o coração lá embaixo. Depois que ele ora com todo, ele mesmo diz, eu nem sei quanto tempo levou aquela súplica. Vem Lísias, ministro Clarence, vem Corém, colocam no hospital, parecia João pacificado, né? Sabe o que ele fala? Que injustiça! Eu lá embaixo aqueles monstros, não estava pacificado, a prece não pacificou o coração dele? Não. Pacificação é construção. O Cristo interno é construção. Depois que ele teve esse momento de rebeldia, foi entender o que aconteceu com ele, porque ele estava ali. A misericórdia divina em relação à vida dele, porque houve uma misericórdia muito grande em relação à vida dele. Tanto que depois ele se tornou um grande espírito, psicografando muitos livros. Né? Os pessimistas podem achar que não, André Luiz foi um cara que tropeçou, era um cientista Carlos Chagas, e depois se reergueu de uma maneira muito bonita, trabalhando muito bem. Os livros dele estão virando filmes, né? Então é um homem que se reergueu. E todos nós podemos. Agora eu tenho certeza que na próxima encarnação dele vai ter na prece uma força para não cair mais, né? Então mesmo cair menos, né? E essa aqui? Você bota ela nas minhas palestras, eu acho uma gigante, né? Madre Teresa Calcutá. A gente está falando aqui da eficácia da prece, de forma de prece, vem antes dessa pancada na gente, né? As mãos que trabalham são mais sagradas que os lábios que oram, né? Essa mulher fundou uma instituição que há 75 anos tem 5 mil voluntários, tem 130 países. É uma gigante, né? Então não fazia oração, fazia, né? Ela juntava com as freiras lá, fazia a oraçãozinha dela durante o dia, ó, trabalho, né? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. E ela foi para frente. E agora a gente vai entrar justamente nisso aí. As mãos que trabalham e os lábios que oram. Questão 661 do Livro dos Espíritos. Pergunta: pode sutilmente pedir a Deus que nos perdoe as nossas faltas? Olha bem. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede perdão a Deus, suas faltas não obtém, senão mudando de conduta. Você lembra lá no primeiro slide? Que tudo que você pedir vai ser dado, né? Vai ser dado, mas mudando de conduta. Aqui começa a completar o que foi dito lá. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede perdão a Deus de suas faltas não obtém, senão mudando de conduta. Então a gente vai orar, pedir a Deus força, sabedoria, honestidade, que pessoas boas estejam no nosso caminho, orar pela nossa família. Orar por tudo de bom que a gente quer e merece. Mas para que tudo isso que você quer seja realmente palpável na sua vida, venha a acontecer, tem que mudar de conduta. Aonde? Cada um sabe. Cada um sabe onde aperta a correia, né? Então cada avançozinho que a gente tem, cada queda que a gente não tem, um passo à frente.
E dando um passo à frente, as orações vão sendo potencializadas e os bons benfeitores espirituais se aproximam de nós para poder fazer com que as nossas orações realmente aconteçam. As boas ações são as melhores preces, porque atos valem mais que 1000 palavras. Olha isso aqui. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que 1000 palavras. Claro, óbvio, isso é uma pessoa, é muda. Então os mudos estão perdidos. Se a palavra vale mais que o entendimento, que as ações, não é? Não. O que vale é o que você faz. O sentimento que você tem dentro do que você faz. As palavras são lá atrás. A importância de escala, as palavras são as duas. Não adianta falar baixinho, a pessoa sair para desgraça. Porque o sentimento, o pensamento que comanda o negócio. Né? Então, atos valem mais que 1000 palavras. É onde a Madre Teresa disse, né? Mensagem de Emmanuel para o Chico. A oração e o trabalho são inseparáveis e essenciais para a evolução espiritual. A oração fortalece o ânimo e traz auxílio divino. Olha bem. A oração fortalece o ânimo e traz auxílio divino. Está falando? Quer blindagem? Quer tempo para respirar nas suas fraquezas, nos seus erros que você vai cometer? Oração. Enquanto o trabalho dignifica e permite a aplicação do amor, sendo a oração a conexão com Deus que ilumina a tarefa diária. Por que o trabalho dignifica e permite a aplicação do amor? Você está em casa, pegou o celular, está na televisão vendo alguma coisa, parece lá várias famílias passando fome. Todo mundo numa miséria danada, sem dinheiro para nada, sem comida, sem nada, e você se compadece com aquilo e fala, poxa, Senhor, leva aquelas pessoas que possam trazer alimento, possam trazer paz, harmonia, essas famílias. Que o governo possa agir de uma forma igualitária, bondosa, para ajudar todo mundo. Ótimo, é isso aí. Tem que orar sempre, sim. Mas e aí? Você acaba de fazer essa oração, você pega uma sacola de arroz, então vai num grupo que faz um trabalho, leva uma cesta básica lá na casa de uma pessoa dessa que está sofrendo. Aí você vai chegar lá, como já fui, e você. Você vai chegar lá e vai encontrar criança sem roupa sentada no chão, que às vezes nem piso não tem. Aquela barriguinha aquele olhar grande assim, a mãe está ali cuidando daquele monte de menino, o marido na rua bebendo às vezes, ou estão na droga, ou às vezes estão os dois na droga, as crianças estão sozinhas em casa, não tem ninguém. Aí você vai ali, bota aquele alimento e faz uma oração, para a oração chega a doer. Aí você volta para casa, nunca mais você vai orar da mesma forma. Nunca mais. Porque só o trabalho pode fazer com você. Então tem que ver todas as misérias do mundo para orar com sentimento? Não tem que ver todas as misérias do mundo, não. Mas se você estiver saindo de você, pelo próximo, você bota sentimento no seu coração. Né? E aí você vê, o trabalho dignifica e permite a aplicação do amor, que amar também se aprende, viu, gente? A gente aprende a andar, aprende a andar de bicicleta, a gente aprende a falar inglês, aprende a dirigir, aprende um monte de coisa. Amar também se aprende. Como a gente é endurecido, somos espíritos endurecidos que vieram de outras encarnações com erros muito grandes, nada melhor como aprender a amar olhando aquele que tem menos que você. Porque é muito fácil olhar para cima, né? Nossa, fulano está tão bem. E aquele que está lá precisando de você? Aquele que você leva um pão para ele faz toda a diferença na vida dele naquela semana. Né? E a gente bota sentimento nas nossas orações, porque você vai ver as pessoas que estão passando dificuldade e você vai chegar lá. E alguns falam assim, eu não vou lá porque a energia lá não é boa. Claro que não é boa, o pessoal está sofrendo, porque a energia boa que existe lá. Não vai ter mesmo não, faz sua oração e cai para dentro. Não é? Não tem essa não. Item 12. A prece é recomendada por todos os espíritos, encarnados e desencarnados, né? Tem juízo. Renunciar à prece é desconhecer a vontade de Deus. É renunciar para si mesmo sua existência. Opa! Então quem? São os espíritos dizendo, gente, isso não. Renunciar à prece é desconhecer a vontade de Deus. E é renunciar para si mesmo a sua existência. O cara está dentro da gente. Está aqui. Você vai renunciar? Pelo simples fato de não fazer uma oração, de não pedir a Ele, de não louvar, de não agradecer, que falta de juízo é essa? Não é? E eles estão dizendo, é renunciar para si mesmo a sua existência. E o negócio ainda pior, né? E para os outros o bem que se pode fazer, que se podia fazer.
No nosso exame não está. Se eu não quiser orar, eu faço mal para mim. Tudo bem, a responsabilidade minha. Agora, então, se eu não quero orar por ninguém, eu faço mal para o outro, faz mal para o outro. Aí a responsabilidade dobra, né? Porque se você tem um corpo, tem um espírito, tem consciência, tem uma mente, está saudável, pode? E não ora? Não ora? Ah, não, isso não existe. Se eu não quiser orar para o outro, eu não estou fazendo mal para o outro, não. O outro que se vira para lá, cada um na sua. Eu não quero orar, direito meu. Ah, é? Vamos dar uma olhadinha aqui na questão 642 do Livro dos Espíritos. Bastará o homem não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Muito conhecida essa questão de todos nós espíritos. Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Não tem como ficar em cima do muro. Você não ora com ninguém? Está fazendo mal. Você não ajuda ninguém? Está fazendo mal. O nosso mundo, gente, precisa de nós. Né? Não está dizendo que você é mal. Você está fazendo mal. É mesmo uma pessoa boa, fala, não vou orar com ninguém, eu sou decente, ali, quer dizer, o candidato está assim por cima do muro, né? Mas você está fazendo mal. Você tem tudo na mão para ajudar as pessoas. Tem tudo na mão para evoluir, para arrastar as pessoas para o bem, para mostrar para as pessoas que o Cristo é o caminho, que a religião é boa. Né? E você não quer. Então, já que você não quer, você está praticando o mal ao deixar de fazer o bem. Não tem meio termo, não tem que ficar em cima do muro. Ok? Mensagem de Emmanuel por Chico Xavier. O trabalho espiritual sem oração é um esforço exaustivo, que pode levar ao desespero e à perda de propósito. Gente, porque é muito comum no caso espírita, viu? A pessoa chegou no trabalho, procurou a Neide aqui, ele ajuda a varrer aqui, ela varreu, ela deu passo, ela viu, nossa, está animada, né? Agora vai. Daqui uma semana, 2, 3, a pessoa, você viu fulano? E eu acho que hoje ela não vai poder vir, não. Aí chega semana que vem, você manda uma mensagem realizada, subiu, meu irmão, olha, estou com probleminha, já eu volto. Faz um ano hoje. Não? Muitas vezes é isso, a pessoa não se brinda na oração para ir para o trabalho. A pessoa não pede a Deus que dê força, para dê sabedoria para ficar no trabalho. Porque às vezes acontece o seguinte, você chega ali, aí encontra uma pessoa que não está num dia muito bom, a pessoa te olha meio torto assim. Se você não tiver maturidade, você não fica no trabalho não. Porque tem gente aqui dentro, gente acerta, gente erra. Gente é boa, às vezes não é tão boa, mas está todo mundo na luta. Então se você não se blindar na oração, vem um desespero, é fora do propósito, você sai fora mesmo. Né? E acontece muito, a pessoa chega toda empolgada, agora vai, não sei o que, aquele maravilhoso, daqui a pouco a pessoa e acontece ou não acontece, gente? Acontece, todas as causas acontecem. Né? Enquanto a oração sem trabalho é um ato de estagnação que carece de concretização divina. A oração sem trabalho, gente, é aquele carro potente, com pneu novo, IPVA pago, tanque cheio na garagem. Não vai para lado nenhum. Ninguém usa, né? Está aquela máquina esperando, está aqui cheio, mas ninguém dirige, né? É um ato de estagnação que carece de concretização divina. Você vai orando, pedindo a Deus por tudo, o seu tanque vai enchendo, você vai enchendo. Aí os irmãos começam a chamar para o trabalho, vão, não posso não, o carro fica lá, brilhando, 0 quilômetro, e não sai da garagem, né? A união de ambos é essencial, sendo que o trabalho deve ser iluminado pela prece. Tem certeza, viu? Tem uma oração aqui no começo do trabalho, vai ter outra no final. Nos estudos da casa, tem certeza que tem aqui, tem estudo, tem oração no começo, oração no final. Evangelização ali, as evangelizadoras oram com as criancinhas no começo e no final. Você ora no começo do seu dia e no final do seu dia, e na hora de dormir. Esse hábito, gente, que a gente tem que ter, né? Para que a gente possa se aguentar nós mesmos. A gente não aguenta, não. Então a gente não se aguenta. Eu contei uma história lá que eu já contei, não sei se eu contei, mas eu ficando velho, começa a contar a mesma coisa um monte de vezes. Eu morava em Dores. E eu tinha conta no Bradesco, história fixa. Agora demoliu o Bradesco, não tem Bradesco mais não. E eu saí e fui pro Bradesco. Eu entro numa fila assim, uma semana atrás, um monte na frente, o sistema caiu. Cai de vez em quando, né? Caiu o sistema e ficou 20 minutos, 40 minutos, 50 minutos.
precisa isso aí. Aí começou. Aquele burburinho, a senhora foi me fazer vacinado, começou aquele trem. Eu já estava suando já com medo daquele troço. Gente, Senhor, meu Deus. Na hora que eu ia manifestar base nas minhas costas, assim, eu olhei e falei, ô meu filho, foi tão bom o que você falou domingo na casa aqui. Eu respirei, ai Senhor, graças a Deus. Eu tinha que dar uma palestra no domingo, isso era terça-feira. Olha, eu falei, graças a Deus, as orações me ajudaram de manhã cedo. Porque eu já ia tremendo, não vai ser tremendo, essa coisa que a gente faz, né? Eu vou embora desse troço, eu voltava 12 para voltar outro dia, né? Município vizinho. Então a oração faz isso para a gente, ela te aguenta um pouquinho mais. Você cairia, você explodiria, você ia, essa coisa toda, gente. Então vamos segurar na oração, que a gente vai conseguir vencer a gente mesmo, né? Item 23, a alegria da prece. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Lindo isso, né? A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Não está dizendo que a prece destrói as paixões, não. Então, aquela que na hora que vem aquele ímpeto, a prece te dá um respiro, te dá uma força para resistir, né? Porque acabar com as paixões corre a nossa conta, você tem que lutar, né? Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão estáis com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento. Olha o pensamento de novo. Para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nestes mundos infinitos e etéreos que os povos humanos desconhecem. Olha bem. A força do pensamento. Olha a força do pensamento. Nosso pensamento rola no infinito, levanta os nossos sentimentos. Será que alguém agora em Júpiter se der de cara com os meus pensamentos vai entender o que é de mim? Porque esse troço é poderoso, viu? É poderoso. A gente vibra aquilo que a gente acredita, pensa e sente, né? Eu só quero voltar aqui. Aqui, ó. Acho que eu perdi o... não é aqui mesmo. Eu relendo o livro Carta de uma Morta, da Mãe do Chico, da Maria João de Deus, ela diz uma coisa interessante que me fez pensar. Eu fui para o Google pesquisar. Ela diz que ela estava nas adjacências da Terra, nas atmosferas, nas regiões espirituais perto da Terra, e ela sempre teve muita curiosidade do planeta chamado Saturno, né? O planeta dos Anéis, todo mundo conhece. E ela queria visitar Saturno. O benfeitor dela é o seguinte: a gente pode visitar Saturno, né? E ela e o benfeitor dela, o guia dela, fixam o pensamento, pensam com e vão. E rapidamente ela se vê ao lado de um benfeitor, de uma pessoa, lá no planeta Saturno. Ela conta como é que está a atmosfera, como é que é o chão, o que ela está vendo. Eu falei, gente, não parece que foi um desdobramento da consciência em que ela foi. Às vezes os espíritos fazem isso, desdobram a consciência vai ao corpo, fica ali. Não, parece que ela foi realmente, não tem nada que indica que ela desdobrou. Eu falei, gente, espera aí um pouquinho. Aí fui com o chat GPT pesquisar. A distância da Terra a Saturno, 1,2, 1,7 bilhões de quilômetros por aí. Até lá. Né? 1h10, 1h30 da luz até Saturno. Dependendo da distância que está Saturno. A 300 mil quilômetros por segundo. Gente, mas ela foi assim, ela fixou o pensamento e foi. Eu fui no chat GPT e perguntei, no Google perguntei, para a gente chegar em Saturno em 2 segundos, qual a velocidade que a gente tem que ir? Os dois me disseram entre 600 milhões de quilômetros por segundo e 700 milhões de quilômetros por segundo. Meu Deus do céu! Nós estamos apavorados com a rapidez, a velocidade da luz, o pensamento. Se ela foi em 2 segundos pensando em Saturno para lá, foi a 600 milhões de quilômetros por segundo, 2.000 vezes a velocidade da luz. Eu quase caí de costa para esse troço, meu Deus do céu. Cuidado, gente, com isso que a gente está pensando, viu? Cuidado com o que a gente pensa. Ainda leva o nosso sentimento junto. Isso é um foguete, isso não é um pensamento. Quando eu pensei, ela pediu o Gustavo para poder ir lá no canto, eu não pensei, já estava lá. Mas a
região de Deus é um espírito muito evoluído, o pensamento dela deve ser muito mais rápido que o nosso. Tá. Vamos dizer que o nosso pensamento seja 700 vezes mais lento que Maria e João de Deus. Se o dela foi 700 milhões de vezes, 700 milhões de quilômetros para lá, o nosso pode ir 1 milhão de quilômetros, né? 700 vezes menor, são 3 vezes mais um pouquinho da luz. Gente, a gente não tem noção na Terra o que é o pensamento. Mas a gente já tem noção de que o pensamento leva nossas emoções junto. Então não tem como desviar disso. Então muito cuidado com aquilo que a gente pensa. Porque um bom pensamento é uma oração que vai chegar na pessoa. Tá? Você fica orando que uma hora vai chegar na pessoa fazer bem, já foi, já está lá. Não é? Como oração não é só fórmula pronta, Pai Nosso, Pai nos céus, inclusive no Evangelho segundo os Espiritismo, tem uma coletânea de preces para mostrar para a gente que a oração não é decorada, sentimento, pensamento e querer. Então, muito cuidado com aquilo que a gente pensa e quer a respeito das pessoas. Você não tem afinidade nem apreço por uma pessoa, deseje para ela coisas boas, porque vai chegar nela tudo que você quer e vai voltar dela aquilo que você quer. Porque a lei de reciprocidade, causa e efeito. Cuidado com o que a gente pensa e faz, não é? A vida é reciprocidade. Quando a gente tem um instrumento tão forte como o pensamento, e ele pode ir nessa velocidade levando a nossa fé, o nosso querer, o nosso entendimento, olha que coisa maravilhosa. A gente pode modificar tudo com isso. Tudo. Quem lembra o Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial fez um grupo de oração para orar para as pessoas que estavam na guerra? A gente não sabe o tamanho que houve aquilo. A pessoa, se as guerras que tem no mundo hoje tivessem grupos de oração nos países, todos voltados para que tinha acabado já. É porque a gente não acredita. Ah, deu uma de oração depois de religião. Né? Por quê? Não. Aqueles que querem o bem, que pensam bem, podem mandar para os outros corações aquilo que acreditam. E a gente que é espírita, hoje que tem responsabilidade, que acredita no Cristo, nessa doutrina abençoada, a gente tem responsabilidade com as nossas orações, com os nossos pensamentos. Eu sei que não é fácil, o pensamento é muito rápido, daqui para ali, já pensou uma coisa, já pensou outra. E domar os pensamentos às vezes é difícil. Né? Você vai fazer uma meditação, você anda lá, o pensamento está no carro, está na cozinha, está no cachorro, você puxa de volta e faz de novo, você vê como é difícil domar o pensamento. Mas quanto mais você tem disciplina, mais você mostra que as coisas podem ser feitas. Né? E quanto mais fé, mais as coisas acontecem. Não é? Isso aqui é uma oração que ela tem ali naquele cantinho ali, ela tem ali o ícone ali da Ave Maria. E a gente ouvia a Ave Maria com essa oração. Essa oração aqui é uma oração que foi feita pelo Paulo César Frutuoso, num podcast que ele participou. Eu achei muito bonita essa oração que ele fez a Maria. Eu falei, vou botar lá e vou botar a Maria no cantinho. Mas como deu problema no som, vou ler elas e a gente vai junto poder meditar. Mas eu só quero pedir aos irmãos o seguinte: quando a gente estiver orando, meditando, a gente pega e fecha os nossos olhos e vamos mandar esse pensamento poderoso, essa fé poderosa que a gente tem, esse acreditar que a gente tem para aqueles que fazem a guerra, para aqueles que fazem a corrupção, para aqueles que não têm responsabilidade social nenhuma, para aquelas pessoas que são violentas, viciosas. Vamos pensar em todo mundo, nessa gente, para que a gente possa sair daqui gigantescos focos de luz e chegar no coração dessa gente toda. Porque às vezes a pessoa está num limite para fazer uma grande besteira e ela vai apertar o botão, você chega e não faz isso não. É um grupo que orou por ela. Ou então ela está com a faca na mão para fazer uma besteira e não faz naquele momento, a energia chegou lá e domou aquela pessoa. Então os benfeitores motivados pelas orações das pessoas não fizeram isso. E é responsabilidade nossa. Orar pelo bem do planeta, não só pelo bem da nossa família, é responsabilidade nossa. Aqui tem uma força gigantesca sentada aqui. São mentes que podem atravessar o planeta numa rapidez incrível, que a gente tem que ter noção, levando os nossos sentimentos. A oração e o pensamento não é um carro desgovernado que vai de qualquer jeito, deve levar o que a gente tem de melhor dentro da gente. Quando a gente entender que a gente dá o que há de melhor da gente em todos os momentos, a gente vai ter mais responsabilidade com o nosso pensamento, com as nossas orações. Por isso que às vezes as pessoas chegam perto da gente e falam, eu percebi que você não está bem, ou percebi que você está bem.
Porque a gente vai vibrando, o pensamento vai tomando conta do campo áureo da gente, né? Então a gente tem responsabilidade por tudo isso, né? Então eu vou pedir agora a todos os irmãos que possam fechar os olhos. A gente fechando os nossos olhos, a gente vai fazer essa oração aqui, direcionar os nossos pensamentos a todos esses nossos irmãos que eu acabei de citar. Ave Maria do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageiro da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que se padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhor do amor, que é o Pai redime, ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Que Deus possa abençoar a todos, agradecendo a cada oportunidade, as nossas orações, os nossos pensamentos, o nosso querer. Possa ser mais um foco de luz em tudo isso que está acontecendo no planeta hoje. Que Deus, que tudo sabe, nos conhece por dentro, nesse momento, sabe e conhece que todos nós queremos o melhor. E querendo o melhor, pensando no melhor, oramos pelo melhor e fazemos o melhor. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade e fiquem com Deus. Nós agradecemos ao Rodrigo, né, por essa fala de hoje, muito propícia, né? Acho que todos nós precisávamos de ouvir tudo isso, né? Reforçando a nossa força, a nossa fé em Deus, fé nos bons espíritos que nos acompanham, e nós agradecemos e pedimos a Deus que abençoe o Rodrigo nesse trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. Então nós vamos fazer uma pequena prece para encerrarmos. Depois dessa prece tão bonita, né? Nós não temos nem tanta coisa a dizer. Podemos agradecer, Senhor, nesse momento, tudo que aqui passamos, tudo que aqui ouvimos, que possamos no nosso dia a dia colocarmos em prática oração e serviço. Abençoa o Senhor todos os companheiros que aqui estão, encarnados, desencarnados, que possamos todos nós sairmos daqui para os nossos lares em paz, aliviados, com os corações transbordando de amor. E assim, Senhor, gratos, pedimos a Tua permissão para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião de doutrinária da noite. Que assim seja. Bem, gente.